Bem, pessoal, então respondendo aqui uma pergunta aqui do André Ramos, e é também uma pergunta que muitos inscritos fazem no canal. Eu já respondi essa pergunta para ele pelo e-mail e vou responder aqui para vocês. Então a dúvida é o seguinte: para que serve um retificador em uma máquina de solda? E o indutor e o capacitor, para que serve em uma máquina de solda? Então vamos falar isso aqui. Olha, então temos aqui um capacitor, um retificador, que é uma ponte retificadora. Eu já ensinei a vocês fazer aí no canal. Vou deixar o link novamente sobre essas pontes aqui embaixo, onde vocês podem usar essas pontes que vêm já de fábrica fechada. Aí vai ter os pinos aí, pino identificando lá AC e AC, geralmente AC e AC em cruz aí, na diagonal deles, e mais e menos. E o indutor? Para que serve o indutor na máquina de solda? E o capacitor? Para que esse capacitor na máquina de solda? Então, o capacitor polarizado, que é este capacitor eletrolítico, que ele tem a polaridade dele, só podemos usar ele em corrente contínua. Esse capacitor, esses eletrolíticos aí de alumínio, que é polarizado, tem o seu lado positivo e negativo, se a gente inverter essa polarização dele, ele vai furar o isolante dele que tem por dentro. E aí o capacitor, mesmo que você coloque ele no lugar, ele não fique em curto, vai acontecer que ele não vai ter a mesma carga que ele tinha antes em sua capacitância, chegando a um ponto dele nem carregar mais. Uma dúvida comum é: qual capacitor eu vou usar nessa máquina de solda? Quantos volts tem que ter esse capacitor? Então vamos fazer aqui uma avaliaçãozinha aqui. Olha aqui, eu montei aqui um circuitozinho simples, olha. Aqui eu tenho um retificador, tenho aqui um resistor limitando um pouco essa corrente que passa para a carga do capacitor, para que não passe tão alta. E aqui um indutor. Agora perceba aqui que esse indutor está depois do retificador. Temos aqui a corrente alternada, aqui olha, marcando ali 67 volts de pico. Tem 50 aqui, mas 67 volts de pico ali. E tem aqui, depois de retificada, foi para 92 volts. Então, o porquê disso? Olha, geralmente o pico a se ver é de 1,4 vezes a tensão lá, 67 volts. Então vai ficar aí nessa média de 93 volts aí a saída dessa máquina, se ela tiver com esses picos aí. Então qual capacitor eu vou colocar aqui? Tem que ser no mínimo aí um capacitor de 100 volts. Se esse capacitor tiver uma tensão menor que isso, nos picos ele vai aquecer e vai queimar. E qual a capacitância que eu coloco aqui? Olha, nessas máquinas comuns, a gente pode colocar aí de 20 a 50 mil microfarad. Quanto mais capacitor, melhor. Só que a máquina fica muito capacitiva. Nesse tempo que ele fica ligado, esse capacitor ligado, vai ter uma sobrecarga muito alta e vai dificultar soldar chapas finas e também a abertura do eletrodo. Na hora de abrir o arco ali, vai dar um estralo muito forte e furando a maioria das chapas. Então, este indutor aqui, olha, é para evitar que a descarga do capacitor seja brusca. Lá na abertura do arco, vai estar aqui a abertura do arco. O resistor nem sempre a gente coloca, mas esse resistor é para limitar um pouco que a carga do capacitor não seja tão brusca. Isso ajuda bastante. E aqui deveria ter também, é bom ter um resistor em paralelo com o capacitor para descarregar esse capacitor. Para que depois que a gente desligar o circuito, esse capacitor não fique aí carregado. E aí poder acontecer algum acidente. Com esse capacitor carregado, suponha aí da carga que você tem, se desliga a máquina e fica esse capacitor carregado.
ao tocar um ponto no outro lá, isso vai soltar uma faísca, podendo aí causar aí incêndio no lugar. Então por isso que a gente tem que colocar um capacitor, um circuito para descarregar ele, ou melhor, um resistor ou um circuito para desligar. E o indutor aqui também, ele vai ajudar para que não force tanto também essa ponte de diodo, para que ela não deixe essa corrente passar bruscamente. Esse indutor ele funciona também como se fosse um capacitor. Quando a corrente daqui para lá, ela vai fazer uma carga aqui no indutor, ela vai subir devagarinho até um certo ponto, não devagar assim lentamente, devagar em termos elétricos, até um certo ponto e depois estabilizar. Sem esse indutor aqui, a corrente faz isso aqui, ó, passa direto. E com o indutor ela vai subindo e estabiliza. Quando a gente está soldando, vai ser esse efeito aí. Por isso que quando você coloca um capacitor sem indutor, toda vez que você toca o eletrodo, ele dá aquele estalo forte da descarga do capacitor. Ele vai se carregar primeiro. E quando o indutor está aqui, deste lado aqui, olha, em corrente alternada, o efeito dele já vai ser diferente. Esse indutor vai barrar a corrente para passar. Então, o que vai fazer referência aí é a reatância indutiva dele. Quanto maior for o valor dessa bobina aqui, L é o valor dela ali em R, então maior será essa reatância. E de acordo a frequência também. Geralmente essas máquinas de solda transformador está aí em 60 Hz. Então, de acordo a essa indutância aqui, vai fazer uma diferença significativa aqui para regular a corrente. Por isso que tem máquinas que tem ali vários indutores e aí você vai puxando de acordo com a solda que você vai soldar, você coloca o fio naquele indutor maior ou menor. Quanto maior é essa indutância aqui, menor será a corrente que vai passar. Por isso aquele tanto de seleção. Tem máquina de solda aí que tem 5, 6, 10 escolhas ali de seleção. E tem máquinas que tem um indutor ali, um núcleo móvel. Ao retirar aquele ferro de dentro ali, quando retira o ferro, a indutância aqui vai diminuir. Então a corrente vai ser maior, o fluxo de corrente. E quando aquele ferro está dentro do indutor, o indutor ele fica mais forte. Vai dificultar a passagem de corrente, o que vai limitar a corrente na saída. O capacitor aqui ele só está servindo no papel de quando eu estiver soldando e criar uma demanda ali, às vezes puxou uma corrente a mais, ela primeiro vai ser fornecida dessa aqui que tem no capacitor. Outra vantagem do capacitor é deixar a solda mais limpa, na maioria das vezes, assim, digamos assim, um soldar mais macio. Na corrente alternada você vê aqueles estralinhos, como se o arco estivesse apagando e reiniciando, que na verdade é isso aí que acontece quando você está soldando com corrente alternada. Aqueles estralos que surgem mais é porque na verdade o arco foi interrompido e reiniciado quando a corrente passa por zero ali, nesse ciclo dela que ela passa por zero. Nas máquinas monofásicas acontece isso. A máquina trifásica a gente não percebe quase isso porque são 3 fases retificadas, o que dá uma estabilidade melhor na saída. As máquinas de solda é muito instável aqui na saída. Temos aí uma saída em média de 50 volts em uma máquina de solda, mas quando o arco se abre ali, a depender da altura que a gente mantém esse arco, a depender da corrente de solda, da bitola desse eletrodo, a tensão de saída pode oscilar muito. Às vezes você tem 50 volts, pode ter uma queda aí para 30 volts, para 25 volts, para 20 volts e o eletrodo começa a grudar, porque a queda é muito alta. O que acontece nessas máquinas de baixa corrente, por exemplo, aí, máquinas de 150 amperes. Então, na abertura do eletrodo, às vezes exige uma corrente mais alta e a máquina não tem aquilo a oferecer, e às vezes a pessoa está usando um eletrodo que não é indicado para aquela máquina, ela vai ter ali uma necessidade maior de corrente e ela não tem aquilo para fornecer, o que acontece é o eletrodo ficar grudando. Então, quando você retifica a máquina e coloca o capacitor,
vai melhorar mais essa abertura do eletrodo. Uma que agora você polarizou, você tem dois polos. Você vai ter positivo e polo negativo. Antes você não tinha polaridade. É outra coisa que as pessoas confundem muito. Ah, de qual lado eu coloco o alicate para soldar? Em um transformador de solda. No final da bobina ou no início da bobina? Olha, devido a vários testes, não houve nenhuma alteração nesse ponto aqui. Em corrente alternada, tanto faz o eletrodo o alicate que pega o eletrodo está na saída da máquina, quanto na entrada da máquina. Não teve muita influência nisso aí não. Já em corrente contínua, tem uma polaridade. Você pode soldar com o positivo ou pode soldar com o negativo, como eu já mostrei para vocês aqui no canal. Cada um desses aí vai ter uma diferença na soldagem. Como eu estava falando, nessas máquinas simples que tem uma corrente baixa a oferecer, quando você faz esse sistema de retificação que você polarizou aqui, você não vai ver mais tanto aquela questão ali de estar ali aquele estrala-estrala como se estivesse passando a zero. A passagem a zero vai ser menor, porque nesses períodos aí da passagem a zero, o capacitor está fazendo a carga e a descarga. Ele vai estar fazendo isso aí em uma defasagem. Então, no momento que aqui está passando a zero, o capacitor vai fazer como se fosse uma correção nisso. Então, quanto maior for essa capacitância, maior será essa correção. Mas se a capacitância for muito alta, a gente não vai nem conseguir soldar. E também o perigo da descarga desses capacitores. E o preço dos bons capacitores também, que não é tão favorável assim. Esses capacitores bons aí de 10.000 microfarad está nessa média aí de 50 a 60 reais. Os capacitores médios aí. Então espero que vocês tenham entendido isso aí, que o indutor aqui na saída é para barrar um pouco a corrente para que ela não suba de vez, ela suba devagar e se mantenha. E o indutor, quando está aqui nesse ponto de corrente, deu um bug aqui no sistema aqui. E o indutor, quando ele está aqui no sistema de corrente alternada desse lado aqui, antes da ponte, ele vai estar fazendo o papel aí de barrar literalmente a corrente ou barrar parte dela. Literalmente não, porque aí não vai passar corrente nenhuma. Mas se esse indutor for muito alto, ele vai deixar a corrente mínima passar. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, onde a gente pode usar um transformador como indutor, ou com um transformador e vice-versa. Porque na verdade o transformador em corrente alternada, na verdade ele é dois indutores ou um indutor só no caso de transformadores autotransformadores. Nos transformadores isoladores são dois indutores. Um indutor ali onde está passando essa corrente e o outro indutor ali onde está sendo transmitida essa corrente. Que são os transformadores, tem esse isolamento deles. Mas esse vídeo era mais para falar sobre essa questão aqui, sobre a máquina de solda. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, a gente faz algum vídeo ou responde aí nos comentários. Então, se vocês gostaram, muito obrigado a vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.